glória a Deus para Jesus aí. Oh, glória. Meus irmãos, alguém esqueceu esse aparelho celular lá no bebedouro. Por gentileza, Danilo, Mari. Meus irmãos, quem veio também para ouvir uma palavra de Deus nessa noite? Abra mais uma vez a sua Bíblia na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo de número 15. Meus irmãos, hoje nós vamos estar meditando a respeito de um tema muito precioso. Ao longo desses 2 anos, 2024 e 2025, nós estamos estudando, pensando, pregando sobre a temática, o Evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos. Desde 7 de setembro de 2023, nosso pastor presidente nos anunciou esse tema que vai nortear, que vai pautar as nossas EBOs, nossos estudos, as nossas pregações até setembro de 2025. E eu particularmente tenho ministrado algumas vezes aqui na igreja sobre essa temática, e temos ouvido também os irmãos que sempre acompanham os cultos online lá do nosso Templo Central, também têm testemunhado. E esses dias de escola bíblica, todos os dias, nós temos escutado mensagens tremendas a esse respeito. Hoje, nós vamos estar estudando sobre a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Por que é importante, irmãos, nós fazermos esse regresso, esse retorno ao Evangelho? Porque nós estamos vivendo uma época muito difícil e, como o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse: hoje está sendo pregado um outro evangelho. Há tantos modismos, tantas inovações, tantas heresias, tanta loucura sendo pregada em nome de Cristo e como se fosse o Evangelho de Cristo, que no meio de tantas vozes, muitas pessoas, quando se trata do Evangelho de Cristo, elas já não querem mais ouvir, porque estão nivelando por baixo. O Evangelho hoje tem entrado em descrédito na nossa sociedade, por causa da irresponsabilidade de lideranças, de homens que se dizem servos de Deus e que têm pregado, eu diria que têm contaminado a pregação do Evangelho. E o que nós queremos é nada mais, nada menos que voltar ao Evangelho de Cristo Jesus, puro e simples. Queremos somente isso, voltar ao Evangelho de Cristo Jesus, porque Ele é o suficiente. Irmãos, e nesse texto nós temos uma mensagem de Paulo aos irmãos de Roma. Paulo manifesta nesse texto que nós lemos de Romanos 15, do versículo 18 até o versículo
de número 33, especialmente o versículo de número 29, que eu vou já ler com a igreja novamente. O apóstolo Paulo, ele está falando dos seus sentimentos em relação à igreja de Roma. Ele está escrevendo uma carta aos romanos, que era a igreja localizada na cidade de Roma, na capital do império, e manifestando aos irmãos o desejo de visitá-los. E ele chega a dizer que esse desejo ele já nutre no seu coração de muito tempo e espera um momento oportuno para visitá-los. Nessa ocasião ele estava indo a Jerusalém, levando uma contribuição das igrejas que ele havia fundado e que agora estavam mandando uma oferta de donativos para ajudar os irmãos da Judéia que estavam enfrentando uma grande crise, uma seca, uma crise hídrica, e isso implicava também no sustento, na subsistência daqueles irmãos que estavam padecendo necessidades. E o apóstolo Paulo agora está indo a Jerusalém com o desejo de levar, ou com a incumbência de levar esses donativos, e com o desejo de, depois dessa visita a Jerusalém, ele ir até a Espanha, e prometendo aos irmãos de Roma que na ida para a Espanha ele passaria na Itália para visitá-los. Então é isso que nós lemos no texto, você pode ler novamente em casa, você vai identificar exatamente isso que eu estou narrando. Mas quando Paulo escreve aos irmãos, ele faz questão de lembrá-los do papel que ele, Paulo, desempenha no reino de Deus. E Paulo vai falar disso por diversas vezes, que ele foi incumbido pelo Senhor de ser o apóstolo dos gentios. Quem me escuta, diga amém. Não faz muitos dias, e eu preciso dar esses detalhes porque eu me preocupo com os novos convertidos, mas só recapturando, reiterando, não faz muitos dias que eu falei sobre isso, essa distinção entre o que é judeu e o que é gentio. O judeu é todo o povo de descendência, da descendência de Abraão, é o povo hebreu, o povo de Israel, a nação de Israel, se identificavam como judeus. E para eles, todos os que não eram judeus, eram gentios. Quando Paulo se identifica como o apóstolo dos gentios, ele está dizendo: Deus me deu a incumbência de pregar, de levar o evangelho ao não-judeu, ao gentio. E ele fez isso com muita dedicação e com muito sucesso. Paulo implantou muitas igrejas. E ao escrever aos irmãos de Roma, ele faz menção desse seu ministério, dizendo aos irmãos que ele já tinha tido a oportunidade de pregar o evangelho em diversos lugares, e eu quero voltar com vocês aí ao versículo 18, quando ele diz assim: porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios, por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores, até ao Lírico, que fica na região da Europa, tenho pregado o Evangelho de Cristo. Paulo está dando testemunho e dizendo: eu tenho pregado o Evangelho de forma incessante, incansavelmente. Eu tenho levado o Evangelho, e o Evangelho que Paulo se propõe a pregar é o Evangelho de Cristo.
Veja como é interessante como ele se coloca no versículo 18, dizendo: eu não ousarei dizer coisa alguma que de Cristo por mim não tenha feito. Em outras palavras, ele está dizendo: tudo que eu vou testemunhar, que eu vou falar, que eu vou anunciar, eu tenho vivido isso na prática. Eu também tenho experimentado isso no meu cotidiano. E tenho pregado o Evangelho, um Evangelho acompanhado de milagres, um Evangelho acompanhado de palavras e um Evangelho acompanhado de obras, um Evangelho acompanhado de poder, um Evangelho acompanhado da manifestação do Espírito. E aí eu quero mais uma vez que os irmãos acompanhem comigo o versículo 29, que é o texto que inspira o tema dessa nossa reflexão. Eu bem sei que indo ter convosco, ele está se referindo à possibilidade de chegar à cidade de Roma, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho. O nosso tema hoje é esse, a plenitude da bênção do Evangelho. Nós devemos começar, irmãos, pensando o seguinte: o que é a plenitude do Evangelho? Ou, em outras palavras, o que seria esse Evangelho pleno? Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um senhor já de idade, muito avançado, um homem muito simples, um homem simples, sem muita leitura, falando a respeito da pregação que a Assembleia de Deus ecoou nesse país pelos nossos pioneiros. E os irmãos sabem muito bem que a pregação da Assembleia de Deus ela era bem simples. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Vamos lá? Essa é a pregação dos nossos pioneiros. Tinha muito enfeite, não tinha muita coisa, mas eles pregavam que Jesus Cristo salva, cura. Vamos de novo? Jesus Cristo. Irmãos, e eu conversando com esse irmão sobre isso, ele disse uma coisa assim que eu achei interessante. Ele disse: olha, era simples, mas era o Evangelho completo. Então o que é a plenitude da bênção do Evangelho? Nós poderíamos resumir nessa frase: é o Evangelho completo, pleno, sem esconder e sem acrescentar, sem ocultar nada, sem esquecer, sem desprezar e também sem acrescentar. Dito isso, irmãos, eu quero pensar um pouco com os irmãos, com base no texto, a respeito de como Paulo pregou esse evangelho completo, esse evangelho pleno. E eu quero apresentar aqui pelo menos 5 fundamentos notáveis do ministério de Paulo, ou da pregação de Paulo. Obviamente que se nós fôssemos tratar com detalhes os textos que descrevem a maneira como Paulo desenvolveu o seu ministério, uma noite seria pouco. Nós vamos ter que trabalhar Atos e as cartas quase que todas, porque em todos esses textos Paulo aparece trazendo a mensagem do Evangelho. Mas com base nesse texto de Romanos 15, nós podemos observar algumas coisas. E eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Em primeiro lugar, no versículo 18, nós podemos observar que Paulo pregou com demonstração de palavras e obras sobrenaturais. Porque não ousarei dizer coisa alguma
que em Cristo por mim não tenha feito, para fazer obediente os gentios, por palavras e por obras. Olha para mim. Então, em primeiro lugar, o que é esse evangelho pleno? O que é esse evangelho completo? É um evangelho que é acompanhado também de obras, e não apenas de palavras. Irmãos, o evangelho não é uma filosofia. O evangelho, até o pastor João Gonçalves estava dizendo na terça-feira, o evangelho ele não pode ser compreendido apenas, ou ele não pode ser apenas compreendido. Ele não é uma mensagem que alcança apenas o intelecto. O evangelho, ele não é apenas uma ideia, uma filosofia, algo que alguém consegue compreender. O evangelho, ele é um estilo de vida. E o evangelho, poderíamos dizer ainda mais, ele é uma pessoa. Porque o verbo se fez carne. Então o evangelho é Cristo, e Cristo é o evangelho. Portanto, esse evangelho pleno, ele não pode ser apenas, irmãos, palavras. Ele não pode ser apenas um discurso. Ele não pode ser apenas uma pregação. Ele tem que ser uma vida. É um estilo de vida. Então o evangelho pleno, ou na sua plenitude, nós vivemos o evangelho na sua plenitude, a plenitude da bênção do evangelho, quando esse evangelho ele é acompanhado de obras, de ações. Eu preguei aqui na semana passada sobre a materialização da fé. E crer no evangelho, compreender o evangelho, se identificar como evangélico, pregar o evangelho e não viver esse evangelho na prática, é a mesma coisa que nada. Então viver a plenitude da bênção do evangelho é não só crer, é não apenas compreender, mas é também viver esse evangelho na prática. Quem compreendeu até aqui, diga amém. Em segundo lugar, Paulo prega a bênção da salvação. O que é, irmãos, o evangelho, a plenitude da bênção do evangelho? É o evangelho que aponta para a vida eterna, para a redenção das nossas almas. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão indo para as igrejas porque querem um casamento melhor, porque querem um casamento, porque querem uma vida melhor, porque querem que Deus melhore a sua vida. Estão sendo atraídos para as igrejas, interessados em bênçãos. E o evangelho, em muitos lugares, ele tem se resumido a isso. E se a gente não tiver cuidado, sorrateiramente nós vamos sendo levados pelo esse mesmo entendimento de que o evangelho ele está associado apenas ao bem-estar da vida presente. Irmãos, e não é isso o evangelho. A mensagem central do evangelho é a nossa salvação, é a vida eterna. A mensagem central do evangelho é a salvação das nossas almas. Então não é pregar um evangelho que oferece às pessoas uma vida melhor. É pregar às pessoas um evangelho que oferece uma nova vida, uma transformação, uma vida totalmente diferente, totalmente transformada.
é anunciar ao mundo o evangelho da vida eterna, da salvação em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo ainda aos Romanos, no capítulo 1, versículo 15 e 16, ele diz assim: eu estou pronto para pregar o evangelho a vocês que estão em Roma também, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Diga comigo, levantando a sua mão: o evangelho é salvação. Então o que é viver a plenitude da bênção do evangelho? É viver o evangelho que salva, irmãos. Olhe para mim, eu vou tentar explicar isso para vocês de forma mais clara, já caminhando para o encerramento. Olhe para cá. Ser crente é uma bênção, é bom, é maravilhoso. E depois que a gente cria vínculos dentro da comunidade, você passa uns diazinhos sem vir para a igreja, você fica com saudade dos irmãos, você sente falta dos trabalhos, das atividades, da comunhão. É uma maravilha estar aqui, é ou não é verdade? Mas, irmãos, nada do que a gente desfruta aqui, a alegria de louvar junto, de celebrar junto, de bater palmas juntos, de cantar junto, de ensaiar junto, de cear junto, de caminhar junto, de ter momentos de comunhão, de confraternização, tudo isso aqui é maravilhoso. Mas nada disso teria sentido para a gente se não fosse a mensagem da salvação. Se no evangelho não tivesse uma mensagem de salvação e vida eterna, nenhum de nós estaríamos aqui, porque não faria sentido, irmãos. Isso aqui viraria apenas um clube. Nós estamos aqui por tudo que podemos desfrutar juntos, mas tem algo que é o que guia o nosso coração. Nós estamos aqui porque nós acreditamos na nossa salvação, na nossa redenção, na vida eterna em Cristo Jesus. Do contrário, não teria sentido eu estar pregando para vocês, a gente estar envolvido com tudo isso daqui, se o evangelho não nos oferecesse a vida eterna. Quem compreendeu, diga amém. O versículo de número 18 diz assim: porque não ousarei dizer coisa alguma que em Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios, por palavras e por obras. Diga assim comigo: o evangelho pleno é o evangelho da obediência. Paulo pregou a bênção da obediência. Então veja bem, meus irmãos, qual é o evangelho pleno? É o evangelho que é acompanhado da mensagem, das palavras, do discurso, mas também da prática. O que é o evangelho pleno, o evangelho completo? É o evangelho que é acompanhado da obediência, de uma vida de santidade. É o evangelho que é acompanhado de uma vida prática, dedicada ao Senhor, de leitura e obediência à palavra de Deus. É o evangelho que nos aponta, que nos direciona, que nos oferece a vida eterna em Cristo Jesus. E para a gente encerrar, eu estou correndo, mas os irmãos conseguem compreender? Em quarto lugar, o versículo de número 19 diz: pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus. Qual é o evangelho pleno, o evangelho completo? É o evangelho que é acompanhado de sinais, de prodígios e de maravilhas. Então o evangelho ele não só tem que ser ortodoxo, teologicamente correto, ele precisa ser acompanhado do poder de Deus. Irmãos, e aqui talvez seja o ponto mais importante da nossa reflexão de hoje. Eu acho que esse é o ponto que nos falta. Quando nós estamos falando sobre voltar ao evangelho de Cristo Jesus. Qual era o evangelho dos nossos pioneiros? Jesus Cristo salva.
E Jesus Cristo cura. Irmãos, está faltando em nosso meio a manifestação do poder de Deus, das maravilhas, dos sinais, o evangelho pleno, o evangelho completo, para vivermos e desfrutarmos a plenitude da bênção do evangelho. Nós precisamos não só voltar a pregar sobre curas, sobre a operação de maravilhas. Nós precisamos orar a Deus e pedir para que possamos viver essa bênção novamente, para que possamos ver, e não só ver, experimentar, e para que o mundo também vejam em nós a manifestação do poder de Deus. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Esse é o evangelho pleno, é o evangelho completo. E eu queria convidar a igreja para nós ficarmos de pé, porque nós vamos terminar adorando a Deus com uma canção. E eu quero, em quinto e último lugar, dizer aos irmãos que o evangelho pleno, o evangelho completo, é o que inclui a bênção do poder espiritual. Quem me ouve, diga amém. Olhe para cá, o versículo de número 19 diz: pelo poder dos sinais e prodígios, diga comigo, e pela virtude do Espírito de Deus. Qual é o evangelho dos nossos pioneiros? Jesus Cristo salva. Irmão, Jesus continua salvando nos nossos dias, sim ou não? Por que Jesus continua salvando? Porque, modesta parte, nós temos prezado pela ortodoxia bíblica. A nossa igreja tem prezado pela ortodoxia bíblica. E pelo poder da palavra, pessoas estão sendo salvas. Qual é a segunda mensagem que os nossos pioneiros pregaram? Jesus Cristo salva, Jesus Cristo. Eu pergunto para você, está havendo cura em nossos dias? Está havendo, né? Está havendo cura em nossos dias? Tão pouquinho. Mas está tão pouquinho. Levante a sua mão e diga assim: eu quero ver mais. Você concorda comigo que nós estamos perdendo algumas bênçãos que está inclusa no pacote do evangelho completo, do evangelho pleno, mas nós não estamos usufruindo, desfrutando, porque não estamos buscando. Levante a sua mão direita, eu quero ministrar sobre a sua vida. Levante a mão assim aberta. Deus quer usar tuas mãos com poder e autoridade para curar os enfermos. Tenha uma palavra de Deus aos pregadores, aos jovens que estão se levantando, aos obreiros. Não se conformem apenas com o entendimento da palavra. Busquem também a autoridade para ministrar sobre os enfermos e sobre os espíritos malignos, porque esse é o evangelho pleno. Precisamos buscar a plenitude da bênção do evangelho, para pregarmos o evangelho puro, ortodoxo, bíblico, mas pregarmos um evangelho de poder. Amém, igreja? Pregar um evangelho de poder. Deus nos deu autoridade pelo seu Espírito, e nós precisamos crer e exercer essa autoridade. Qual era a mensagem dos nossos pioneiros? Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Maravilha. E eu pergunto à igreja: Jesus batiza com o Espírito Santo? E cadê os batismos? O nosso último batismo com o Espírito Santo aqui no Bom Jardim, irmão, foi em julho do ano passado. Já passou de um ano. Cadê os batismos? Por que Jesus não está mais batizando? Porque nós não estamos mais buscando. Diga comigo levantando a sua mão. Diga assim, levantando a sua mão. Diga: tem algumas bênçãos do evangelho que nós não estamos desfrutando. E não estamos desfrutando por quê, irmão? Porque não estamos buscando. Hoje nós viemos meditar nessa palavra. A
bênção da plenitude do Evangelho, ou a plenitude da bênção do Evangelho. Tem coisas que nós precisamos buscar, tem coisa que nós precisamos alcançar, e essa é uma delas. Nós precisamos urgente voltar ao altar e clamar ao Senhor e dizer: Senhor, nós precisamos ser cheios do Teu Espírito, precisamos das virtudes do Teu Espírito Santo, precisamos da autoridade dos céus, precisamos ser cheios do Teu Espírito. Quem entende e recebe essa palavra, levante a sua mão e diga glória a Deus. Vamos louvar a Deus com esse refrão. A gente termina orando a Deus, e você continue dando glória a Deus aí onde você está. Todo ser que vive, louve em nome do